Sente-se pesado, sonolento e talvez até um pouco inchado depois de uma boa refeição? Aquele delicioso almoço de domingo, um cozido à portuguesa ou um arroz de marisco que sabe tão bem na hora, mas que depois parece que nos rouba toda a energia para o resto da tarde? Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Pensamos que o nosso metabolismo está mais lento, que a digestão já não é o que era, e resignamo-nos a passar a tarde no sofá, à espera que a sensação passe. Mas e se eu lhe dissesse que essa sensação de peso e cansaço não é obrigatória? E se houvesse um segredo, um movimento incrivelmente simples que a maioria das pessoas ignora e que pode transformar completamente a forma como se sente depois de comer? Não estou a falar de dietas restritivas ou de exercícios complicados. É algo tão natural e acessível que se vai perguntar como é que nunca pensou nisto antes. Neste vídeo, vamos descobrir juntos qual é este movimento número 1 a fazer depois de comer. Vamos explorar por que é tão poderoso para a nossa digestão, para os nossos níveis de açúcar no sangue e para a nossa energia geral. E vamos ver como pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigante na nossa saúde e bem-estar. Fique até ao fim, porque tenho uma dica extra que pode ser uma verdadeira surpresa, especialmente para aqueles dias em que não lhe apetece mesmo fazer nada. Ora bem, vamos então ao que interessa. O grande segredo, o movimento que pode realmente mudar tudo depois de uma refeição, é algo que todos nós sabemos fazer. É simplesmente caminhar. Mas atenção, não estou a falar de uma caminhada apressada ou de uma maratona. Estou a falar de um passeio leve, tranquilo, de apenas 10 a 15 minutos. Pode parecer demasiado simples para ser verdade, mas a ciência por trás deste hábito é extraordinariamente poderosa, especialmente para nós, que já passamos dos 60. Vamos pensar no que acontece no nosso corpo depois de comermos. Quando fazemos uma refeição, especialmente uma rica em hidratos de carbono como pão, batatas, arroz ou massa, o nosso corpo transforma esses alimentos em glicose, que é o açúcar que as nossas células usam como energia. Essa glicose entra na nossa corrente sanguínea, e é normal que os níveis de açúcar no sangue subam um pouco. O nosso pâncreas liberta, então, uma hormona chamada insulina, que funciona como uma chave, abrindo as portas das nossas células para que a glicose possa entrar e ser usada. Com a idade, por vezes, o nosso corpo torna-se um pouco menos sensível à insulina, ou o pâncreas já não trabalha com a mesma eficiência. Isto pode levar a picos de açúcar no sangue mais acentuados depois de comer, o que nos deixa cansados, com nevoeiro mental e, a longo prazo, pode aumentar o risco de problemas de saúde mais sérios. É aqui que a magia da caminhada acontece. Quando nos levantamos e começamos a andar, mesmo que lentamente, os nossos músculos entram em ação. E os músculos, meus amigos, são grandes consumidores de glicose. O mais fascinante é que, durante o exercício, os músculos conseguem absorver a glicose do sangue sem precisarem de muita insulina. É como se tivessem a sua própria chave de emergência. Ao dar um pequeno passeio logo após a refeição, estamos basicamente a dizer aos nossos músculos: "Olá, há aqui uma abundância de combustível disponível no sangue. Venham buscá-lo." Isto ajuda a diminuir o pico de açúcar no sangue de forma natural e suave. Em vez de o açúcar ficar a circular em excesso, é imediatamente utilizado para alimentar o nosso movimento. O resultado? Sentimos-nos com mais energia, mais despertos e evitamos aquela quebra de tarde que muitos de nós conhecemos tão bem. Além disso, este controle do açúcar no sangue é fundamental para a nossa saúde a longo prazo. Ajuda a manter o nosso peso, a proteger o nosso coração e a manter o nosso cérebro saudável. Mas os benefícios não se ficam por aqui. A caminhada também faz maravilhas pela nossa digestão. Imagine o seu sistema digestivo como um rio. Depois de uma refeição, o rio fica cheio. Se ficarmos sentados ou deitados, a corrente fica lenta, quase estagnada. Isto pode levar a inchaço, gases e a uma sensação geral de desconforto. O movimento suave da caminhada funciona como uma correnteza suave que ajuda a empurrar os alimentos ao longo do trato digestivo.
Estimula as contrações musculares do estômago e dos intestinos, um processo chamado peristaltismo, que é essencial para uma digestão eficiente. Não se trata de agitar as coisas violentamente, mas sim de encorajar um fluxo constante e natural. Muitas pessoas que sofrem de obstipação notam uma melhoria incrível simplesmente por adotarem o hábito de uma pequena caminhada após as refeições principais. É uma forma mecânica e natural de ajudar o corpo a fazer o seu trabalho. A questão que muitos colocam é: quando e como devo fazer esta caminhada? O ideal é começar entre 10 a 20 minutos depois de terminar a refeição. Não precisa de ser imediatamente. Dê a si mesmo uns minutos para relaxar, mas não espere demasiado tempo, pois o objetivo é apanhar o início do pico de glicose. A duração também é importante. Não precisa de se cansar. 10 a 15 minutos é o ponto ideal. O ritmo deve ser conversacional. Se consegue falar confortavelmente enquanto caminha, está no ritmo certo. Não é uma corrida, é um passeio para desfrutar. Pode ser à volta do quarteirão, no jardim, ou até mesmo dentro de casa se o tempo estiver mau. Subir e descer o corredor algumas vezes é muito melhor do que ficar parado. O importante é mover o corpo. É um pequeno investimento de tempo que paga dividendos enormes em como nos sentimos. Pense nisto. Em vez de se sentir obrigado a tirar uma sesta e acordar ainda mais grogue, pode usar esses 15 minutos para se revitalizar e ter uma tarde muito mais produtiva e agradável. Pode ouvir um pouco de música, um podcast, ou simplesmente apreciar os sons à sua volta. Torne este momento um ritual agradável, uma pausa para si mesmo. É um ato de autocuidado que o seu corpo vai agradecer profundamente. Agora que compreendemos o poder imenso de uma simples caminhada após a refeição, vamos explorar outros hábitos que podemos associar para potenciar ainda mais os seus benefícios e criar uma rotina pós-refeição verdadeiramente rejuvenescedora. Um dos erros mais comuns que cometemos, quase sem pensar, é sentarmos-nos de qualquer maneira depois de comer. Terminamos o almoço e vamos diretos para o sofá ou para aquela poltrona favorita, onde nos encolhemos todos. Esta postura curvada exerce uma pressão tremenda sobre o nosso abdômen. Pense nisso. Estamos a comprimir o estômago e os intestinos precisamente no momento em que eles mais precisam de espaço para trabalhar. É como tentar encher um balão dentro de uma caixa apertada. Esta compressão pode abrandar a digestão, contribuir para o refluxo ácido, fazendo com que o ácido do estômago suba para o esôfago e cause aquela sensação de azia e queimação tão desconfortável. Por isso, mesmo que não vá caminhar, preste muita atenção à sua postura. Se vai ficar sentado, sente-se direito. Puxe os ombros para trás, levante o peito e mantenha a coluna alinhada. Pode colocar uma pequena almofada na zona lombar para ajudar a manter a postura correta. Ao fazer isto, está a dar ao seu sistema digestivo o espaço de que ele necessita para funcionar de forma otimizada. É uma mudança minúscula, que não custa absolutamente nada, mas que pode fazer uma diferença notável no seu conforto digestivo. Outro ponto crucial é a hidratação. Há um mito antigo que diz que não se deve beber água durante ou logo após as refeições, porque dilui os sucos gástricos e prejudica a digestão. Ora bem, isto não é inteiramente verdade. Beber quantidades moderadas de água pode, na verdade, ajudar na digestão. A água ajuda a decompor os alimentos e a facilitar a absorção de nutrientes. O problema não está na água em si, mas sim na temperatura e na quantidade. Evite beber líquidos muito gelados. A água gelada pode contrair os vasos sanguíneos à volta do estômago e abrandar o processo digestivo. Prefira água à temperatura ambiente ou até um chá morno. E não beba 1 litro de água de uma só vez. Beba pequenos golos ao longo da refeição e depois dela. Isto mantém-no hidratado sem sobrecarregar o estômago. Falando em chás, esta pode ser uma adição maravilhosa à sua rotina. Mas aqui também há um truque. Espere uns 30 a 45 minutos depois de comer antes de beber o seu chá. Chás como o de camomila, hortelã-pimenta ou cidreira são conhecidos pelas suas propriedades digestivas. A camomila ajuda a relaxar os músculos do estômago,
A hortelã-pimenta pode aliviar o inchaço e os gases, e a cidreira é calmante para todo o sistema. Beber um chá morno passado algum tempo da refeição é como dar um abraço quentinho ao seu sistema digestivo, ajudando-o a terminar o seu trabalho de forma suave. É um ritual relaxante que sinaliza ao corpo que é hora de digerir com calma. Uma coisa a evitar a todo o custo é o exercício intenso logo após uma refeição completa. Enquanto uma caminhada leve ajuda, uma corrida ou levantar pesos desvia o fluxo sanguíneo dos seus órgãos digestivos para os seus músculos. O seu corpo entra em conflito. Devo digerir este bife ou devo alimentar os músculos das pernas para esta corrida? A digestão perde sempre, ficando em segundo plano. Isto pode levar a cãibras, indigestão e náuseas. Por isso, guarde os exercícios mais vigorosos para pelo menos 2 a 3 horas depois de ter comido. E por último, mas não menos importante, resista à tentação de se deitar imediatamente. A sesta depois do almoço é uma tradição em muitas culturas, mas deitar-se na horizontal logo a seguir a comer é uma receita para o refluxo ácido. A gravidade deixa de ajudar a manter o conteúdo do estômago no seu devido lugar, e é muito mais fácil para o ácido e para os alimentos parcialmente digeridos subirem para o esôfago. Se sentir mesmo necessidade de descansar, tente fazê-lo numa posição reclinada, com a cabeça e os ombros bem elevados com almofadas, em vez de completamente deitado. O ideal é esperar pelo menos 1 a 2 horas antes de se deitar. Juntando estes hábitos, criamos um ambiente perfeito para o nosso corpo. Começamos com uma caminhada suave para ativar os músculos e ajudar na gestão do açúcar. Depois mantemos uma boa postura, bebemos líquidos mornos com moderação e talvez terminamos com um chá calmante. Evitamos o exercício intenso e a posição deitada. Parece muita coisa, mas na verdade são pequenos ajustes que se tornam automáticos com o tempo, formando um ritmo saudável que o seu corpo irá adorar. Ao juntarmos todas estas peças, percebemos que cuidar de nós depois de uma refeição não é uma tarefa complicada, mas sim um conjunto de gestos gentis e conscientes. Não se trata de seguir regras rígidas, mas de ouvir o nosso corpo e dar-lhe o que ele precisa para funcionar bem. A caminhada de 10 minutos é a estrela do espetáculo, o ponto de partida que desencadeia uma cascata de benefícios, desde a estabilização do açúcar no sangue até ao estímulo da digestão. Mas os outros hábitos, como manter uma postura ereta, beber um chá morno e evitar deitar-se imediatamente, são os atores secundários que tornam a peça toda um sucesso. Pense nisto como uma dança com o seu corpo. Em vez de o sobrecarregar e depois forçá-lo a um estado de inatividade total, está a acompanhá-lo suavemente na transição da alimentação para a digestão e absorção de nutrientes. É uma abordagem muito mais harmoniosa e os resultados sentem-se quase de imediato. Mais energia, menos desconforto e uma sensação geral de leveza e bem-estar. Lembre-se, a consistência é mais importante do que a perfeição. Haverá dias em que não lhe apetece caminhar, ou em que comeu fora e não tem como controlar tudo. Está tudo bem. O objetivo não é ser perfeito, mas sim fazer escolhas melhores na maioria das vezes. Se hoje não deu para caminhar, talvez possa focar-se em manter uma boa postura enquanto conversa à mesa. Se comeu algo mais pesado, talvez um chá de hortelã possa ajudar. Cada pequeno passo na direção certa conta. E agora, a tal dica surpresa que prometi no início, especialmente para aqueles dias de chuva, de maior cansaço, ou quando está num sítio onde simplesmente não pode sair para caminhar. Se não pode mover as pernas, mova o seu diafragma. Estou a falar de respiração abdominal profunda. Sente-se confortavelmente com a coluna direita. Coloque uma mão sobre a sua barriga. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4, e sinta a sua barriga a expandir-se, a empurrar a sua mão para fora. Sinta o ar a encher a parte inferior dos seus pulmões. Depois, expire lentamente pela boca, contando até 6, sentindo a sua barriga a encolher-se suavemente para dentro. Repita este ciclo 5 a 10 vezes. Este simples exercício de respiração tem um efeito surpreendente. Massaja suavemente os órgãos internos, incluindo o estômago e os intestinos,
o que pode ajudar na digestão. Além disso, ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e digestão do nosso corpo. Reduz o estresse, acalma a mente e coloca o corpo no estado ideal para digerir os alimentos de forma eficiente. É uma alternativa fantástica e discreta que pode fazer em qualquer lugar. Lembre-se que estas pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Não subestime o poder de um pequeno passeio ou de algumas respirações profundas. São estes pequenos atos de cuidado diário que se acumulam e constroem uma base sólida para uma vida longa, saudável e feliz. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu hábito depois das refeições? Já experimentou fazer uma caminhada? Notou alguma diferença? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. E se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam beneficiar dela. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais dicas para vivermos a nossa melhor vida com saúde e vitalidade em qualquer idade. Muito obrigado por me ter acompanhado. Cuide de si e lembre-se: cada dia é uma nova oportunidade para dar um pequeno passo em direção a um maior bem-estar. Viva a sua melhor vida em todas as idades,